Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as notícias do Timão, porque o Wesley recebeu uma proposta que finalmente agradou a diretoria do Corinthians e deve estar de saída. O Timão perdeu uma disputa, aliás duas, para o Flamengo, eu vou te contar. E também o Héctor e o Martínez, Héctor Hernández e José Martínez, afinal de contas, vão estrear ou não? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal? Se você já se inscreveu, meu muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu, é meu único pedido para você. Vamos falar do Wesley, que quando surgiu, o Corinthians queria lá 25 milhões de euros pelo moleque, pelo jogador. Ele tem uma idade precoce, né? Ele tem 19 anos, isso facilita no mercado da bola. Quando a janela está aberta, seria natural, né? Quando a janela abriu, seria natural que as propostas chegassem. E nunca chegou num nível interessante, né? O Corinthians queria 25 milhões de euros, mas os valores eram muito inferiores. E aí teve uma sondagem aqui e ali do futebol inglês, do West Ham, do Fenerbahçe da Turquia e tal, mas nunca chegava nos valores que o Corinthians gostaria. De repente vem a Arábia Saudita, os caras têm muita grana lá, e o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, fez uma proposta de 20 milhões de dólares ou próximo disso, e aí a gente está falando de 110 milhões de reais. O Wesley é muito jovem, né? Ele tem 19 anos, isso facilita no mercado da bola, inclusive na Arábia Saudita, né? Eles têm uma diretriz lá de jogadores estrangeiros até 21 anos e o Wesley se encaixa nessas características do jogador que eles procuram. Vocês sabem que o fundo saudita, né, ele organiza ali, né, ele bota dinheiro nos grandes clubes lá e, cara, dinheiro para eles não é problema. Então, quando a gente fala de 20 milhões de dólares para um jogador como o Wesley, poxa, dava para conseguir mais para um outro mercado? Talvez não. Talvez não, porque o Wesley, na verdade, nos últimos tempos, não aconteceu da maneira como a gente imaginava. Ele surgiu muito bem, talvez aquele jogo contra o Fluminense, né, aquele 3-0, lá no primeiro turno, em que ele faz um gol deixando dois jogadores sentados, né, um deles o Felipe Melo, tenha sido o auge, o ápice, né, da carreira do Wesley no Corinthians, mas dali para adiante ele não decolou. O time ali ainda era comandado pelo Antônio Oliveira, né? Depois chega o Ramon Dias e o Ramon, assim, não é que descarta o Wesley, né? Mas o Ramon começou a priorizar outras coisas e não dá para questionar, porque o Wesley, quando entra, ele não tem tomado as melhores decisões, ele tá sem confiança e internamente, né, nos bastidores, a gente já tem informação de que ele pediu para ser negociado. Não sei se pelo fato de não estar sendo utilizado tanto assim, de querer a sua independência financeira, e isso é direito de cada um, mas ele realmente não tinha mais aspirações dentro do Corinthians mesmo tão jovem. Então o Corinthians entendeu que ele era uma moeda de troca, ele era um jogador vendável nessa janela, ele era uma mercadoria, né, com perdão da expressão, né, um produto a ser negociado nessa janela de transferências, mas precisava de um valor correspondente, né? O Augusto Melo tratou como uma bandeira de campanha, né? Nossa base não vai ser rifada, os jogadores não vão ser vendidos aqui por um pastel e um refrigerante. Eu considero, de verdade, é claro que quando você pensa num garoto com o potencial que ele tem, eu gostaria que ele fosse para um time da Europa para poder vingar ali na frente e até render mais dinheiro para o Corinthians daqui a pouco. Mas eu confesso para vocês que, diante do cenário, 20 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, por um garoto que você não sabe o que vai render ali na frente, ele tendo 19 anos, eu não acho ruim, ainda mais na situação que vive o Corinthians. A venda de jogadores, mesmo que o Augusto tenha bradado que não pode ser a principal receita, tem que ser a terceira, a quarta, a realidade não é essa, né? O Corinthians não conseguiu assim tantos patrocinadores, tantas receitas a ponto de você não precisar vender jogadores, porque a dívida continua lá. Então você precisa ter essa receita entrando na janela, e acho que se tem hoje no elenco do Corinthians um jogador para ser negociado, justamente é o Wesley. Tudo bem, tem o Biro aí que tem proposta do futebol do Marrocos, que também é outro que não conseguiu despontar, mas é uma pena porque assim, o Corinthians tem alguns bons valores da base. E esses valores, eles acabaram ou naufragando com o time numa fase ruim, ou quando agora o time começou a melhorar, foi muito por conta da chegada dos reforços, né? E aí você tem que priorizar isso. Você tem que priorizar jogadores mais cascudos para tirar o time de uma situação difícil, que é o que o Ramon tá fazendo. E aí o jovem não tem tanto espaço. Enfim, é uma situação, um contexto muito mais amplo, mais complexo, mas eu quero perguntar para você, né, se você acha que o Wesley tá bem vendido por 20 milhões de dólares, não tá concretizado, não tá oficializado ainda, mas está bem encaminhado por tudo que a gente já ouviu aí do Wesley para jogar no Al Nassr, ser parceiro de Cristiano Ronaldo. Olha que loucura.
Gente, vamos falar de outros jogadores que o Corinthians tentou na janela e que, vejam só, acabou perdendo a concorrência para o Flamengo. Não tem como competir com o Flamengo hoje. O Flamengo é o único clube do Brasil que pode, nem o Palmeiras tem essa capacidade. O Flamengo pode despender 20 milhões de euros, 25 milhões de euros para contratar um jogador que poderia estar na Europa. Fez isso com o Gerson recentemente, pagou 100 milhões lá atrás pelo Gabigol para adquirir o jogador por 5 anos. É um clube com recursos europeus aqui no Brasil. Então não tem como competir em termos financeiros, a menos que o cara, não, eu quero jogar no Corinthians. E é com isso, com esse poderio financeiro e também por conta de muitas lesões que o elenco tem sofrido nos últimos tempos, aí, e a gente sabe o quanto o Flamengo precisa, até pelo investimento, disputar os principais títulos e vencer, os caras foram lá e buscaram um Gonçalo Plata, que era o jogador equatoriano que o Corinthians estava tentando junto ao Al Sadd. A negociação estava muito difícil, o Al Sadd começou a pedir, né? Não, eu quero 8 milhões, 10 milhões, não, 12 milhões de euros, e aí o Corinthians se retirou do negócio. Quem vai pagar isso, quem vai acertar com o Al Sadd é justamente o Flamengo, que está praticamente encaminhando a contratação de Gonçalo Plata, jogador equatoriano, de 23 anos, um ponta canhoto pelo lado direito. E o outro jogador aí pelo lado esquerdo, né? E o Flamengo teve lesões aí, Cebolinha, o Pedro, o Gabigol, né? Jogadores que desfalcaram o time nos últimos tempos, o Cebolinha vai ficar até mais tempo parado. Michael. O Michael, que chegou a pedir aí perto de 3 milhões de reais por mês para jogar no Corinthians, para jogar no Brasil. O Grêmio tentou, se retirou. O Corinthians negociou até onde pôde, mas não conseguiu. O Flamengo foi lá e fichou. E o robozinho, inclusive, já foi apresentado pelo Flamengo. Não dá para concorrer. 2 jogadores que o Corinthians tentou na janela e que o Flamengo foi lá e pegou. E um já anunciou e o outro tá muito próximo disso. E vamos falar da realidade, então, né? Dos jogadores que chegaram. O Héctor Hernández e o José Martínez, o espanhol e o venezuelano. Cara, olha, parabéns aí ao Corinthians, que tá com muito sigilo em relação a esses jogadores, porque eles já foram contratados, eles já estão no CT Joaquim Grava, eles já estão treinando com os companheiros e não vaza uma foto dos caras, porque eles não foram ainda oficializados, não foram regularizados. Eles nem entraram no bid da CBF nessa sexta-feira. E isso era o necessário até às 19 horas para que eles pudessem entrar em campo contra o Fortaleza no domingo. Como isso não aconteceu, eles não vão estrear ainda. Então a tendência, a expectativa é que durante a semana eles sejam regularizados, eles entrem no bid e na quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Juventude, inscritos também na competição, eles possam estrear, ganhar alguns minutos, serem relacionados. Isso não vai acontecer ainda nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Isso precisava acontecer até a sexta-feira. Mas é fato que eles já estão treinando, são jogadores que vêm de fora, às vezes o trâmite demora um pouquinho, então a tendência, né, é que nos próximos dias o Corinthians consiga regularizar a situação desses dois, o centroavante espanhol e também o volante venezuelano. Tem também alguns retornos importantes, né, o Ramon Dias, como jogadores que estavam lesionados, né, o volante Ranieri, o Romero e o próprio Yuri Alberto, que daqui a pouco podem estar relacionados para esse jogo contra o Fortaleza, e aí melhora um pouquinho. Depois a gente projeta o time que vai encarar o Lion fora de casa neste domingo pelo Brasileirão. E aí? O que vocês acham disso tudo aí? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!